E aí? Belezinha? Como estamos todos? Prontos para ver um ciclo maravilhoso? Pronto para entender o ciclo reprodutivo das gimnospermas? Eu espero que você tenha entendido o ciclo de Bryófita e Pteridófita, porque o de gimnosperma, o angu engrossa, o caroço é grosso. Vamos nós então, amores. É o seguinte: a gente está falando do ciclo reprodutivo de uma gimnosperma e a gente já falou sobre a aula de características gerais das gimnospermas. Então a gente já viu que é um vegetal vascular, tem vaso condutor, já vimos que é um vegetal cormófita, tem diferenciação de raiz, caule e folha, é um vegetal fanerógama, isso é muito importante, tem a presença de órgãos reprodutores visíveis. Vou até pegar um órgão reprodutor aqui para você, ó. Olha o órgão reprodutor visível, né, de uma gimnosperma conhecida como pinha, cone ou estróbilo. Ok? Então, monstro, vamos tentar entender o seguinte: isso aqui é um vegetal que já tem uma caracterização reprodutiva muito interessante. E a gente vai ter que analisar esse ciclo. É um ciclo reprodutivo de uma planta. Então, é um ciclo reprodutivo haplo-diplo-bionte. Ok? Isso é básico. Todo vegetal tem o ciclo haplo-diplo-bionte, onde existe o esporófito e o gametófito, uma alternância de gerações. Lá nas briófitas, a fase duradoura era o gametófito e a fase transitória era o esporófito. A partir das pteridófitas, todo o vegetal terá como fase duradoura o esporófito, ok? Não é diferente aqui nas gimnospermas. Então vamos acompanhar esse ciclo reprodutivo. Lição: o que é o esporófito, né, de uma gimnosperma? É o pinheiro. Na verdade, monstro, agora a gente tem um negócio muito interessante que eu poderia falar do ciclo reprodutivo do pinheiro ou da araucária. Tem uma diferençazinha aí, né? Porque as araucárias, elas são monóicas e os pinheiros são dioicos. Esse ciclo que eu coloquei para você é o ciclo de um pinheiro. O que significa um ser monóico e um ser dioico? Vamos tentar analisar isso. Então, nesse ciclo reprodutivo, o esporófito corresponde à árvore. O pinheiro está andando, viu um pinheiro, a próxima vez você pode virar para o seu pai e falar assim: nossa, pai, olha que belo esporófito. Ele vai falar: não, filho, isso aí é um pinheiro. Você fala: sim, ô burro, mas esse é a fase esporofítica do pinheiro. O pinheiro, a árvore, como você está vendo ali no canto esquerdo, ele é o esporófito maduro, sempre formado por células diploides. Qual a diferença do ciclo do pinheiro para a araucária? Qual a diferença de ser monóico e ser dioico? Monóico é a mesma coisa que hermafrodita. Os pinheiros são monóicos. O que significa isso? Que existe a pinha masculina e a pinha feminina na mesma árvore. Cuidado, monstro, que a partir de agora você vai escutar muito o prefixo micro e mega. Tudo que você escutar micro alguma coisa é referente a uma coisa pequena e masculina. Tudo que você escutar mega alguma coisa é referente a uma coisa grande e feminina. Porque a gente sabe que tem uma diferença fodida no tamanho dos gametas, né? Até entre nós. O espermatozoide gameta masculino é ridiculamente pequeno perto do óvulo gameta feminino. E aqui entre os vegetais, então, para designar coisas masculinas, vai ser tudo micro alguma coisa. Para designar coisas femininas, vai ser tudo mega alguma coisa. Então, o que eu quero que você entenda? Nos pinheiros, que são hermafroditas, nos pinheiros que são monóicos, eu tenho a pinha masculina e a pinha feminina na mesma árvore. Olha que bonitinho que está aí, né? Essa pinha que eu te mostrei aqui é a pinha feminina, que recebe o nome carinhoso de megapinha. Não, moço, esse nome não existe. Lembra que isso aqui podia ser chamado de estróbilo? Então essa pinha feminina ela pode ser chamada de megaestróbilo. Se você escutar que isso aqui é o megaestróbilo, significa que esse é o estróbilo feminino. Por que isso aqui é chamado de megaestróbilo? Porque ele é grande, né? Referente à parte feminina. Como é que é a pinha masculina, lição? Olha ela aqui, ó. Que coisa ridícula. Essa é a pinha masculina. Vou até chegar perto aqui para você ver. Isso aqui é chamado de microestróbilo. Então isso é o micro, o masculino, pequeno, estróbilo,
Eu não vou chamar isso de micropinha e isso de megapinha. A gente vai chamar isso de microestróbilo e isso aqui de megaestróbilo. Se na mesma árvore tiver a pinha masculina e a pinha feminina, eu vou chamar esse vegetal de monóico hermafrodita. No caso das araucárias, as pinhas masculinas e femininas são bem diferentes disso aqui. Isso aqui é de um pinheiro. Mas nas araucárias existe uma árvore só com pinhas femininas, só com megaestróbilos, e existe outra árvore só com pinhas masculinas, com microestróbilos. Então elas são dioicos, de sexos separados. Tem uma árvore feminina e tem uma árvore masculina. Entre os pinheiros, não. Na mesma árvore eu encontro a pinha feminina ou megaestróbilo, a pinha masculina ou microestróbilo. Sussu? Então você está observando ali, né, ó, a presença do mega e do microestróbilo. Ele chamou aí de estróbilo feminino, usou o símbolozinho, né? E o estróbilo masculino. Então vamos ver o que está acontecendo, monstro. Olha que bonitinho. Vamos pegar a primeira parte masculina? Vamos deixar aqui, ó. Estou pegando o microestróbilo. Vamos lá no desenho, lá no microestróbilo. Aqui dentro da pinha masculina, dentro do microestróbilo, é onde eu vou ter a formação dos esporos. Porque aqui dentro do microestróbilo existe uma célula-mãe chamada de célula-mãe do micrósporo. Micrósporo é o esporo masculino. A célula-mãe do micrósporo é diploide. E essa célula-mãe do micrósporo está aqui dentro. Aqui dentro, a célula-mãe do micrósporo sofre meiose para gerar os micrósporos, que são os esporos masculinos. Aqui dentro, esses micrósporos germinam, desenvolvem e geram uma estrutura muito importante chamada de grão de pólen, que você está vendo ali no desenho. Então, o grão de pólen ele é formado pela germinação do esporo masculino. Logo, o grão de pólen é chamado de gametófito masculino. Muita gente chama o grão de pólen de gameta masculino. Mentira. O grão de pólen que é formado aqui dentro da pinha masculina, ele é o gametófito masculino. Se ele é o gametófito masculino é porque ele foi originado a partir do desenvolvimento do esporo masculino. Então, revisando, dentro do microestróbilo, dentro da pinha masculina, tem uma célula chamada de célula-mãe do micrósporo, diploide, que sofre meiose e geram os micrósporos, que desenvolvem e geram o grão de pólen. O grão de pólen, você está vendo ali, uma estrutura muito importante, que ele tem 2 sacos aéreos, que vão facilitar o seu transporte. Ele tem uma célula em cima, né, que ele chamou ali de núcleo gamético, né, é a célula que vai acabar sendo a célula germinativa, que é o gameta masculino. E ele tem uma célula embaixo, que ele chamou ali de célula do tubo, que na verdade é um núcleo vegetativo. Essa célula de baixo, que ele chamou de célula de tubo, é a que vai propiciar o crescimento do tubo polínico, que vai permitir com que a célula de cima, que é a célula que ele chamou ali de generativa, né, que é a célula gamética, que é o gameta masculino, encontre o gameta feminino. Então, no grão de pólen, olha o desenho ali, você tem os sacos aéreos para facilitar o transporte, uma célula de baixo, que é a célula de tubo, que vai propiciar o crescimento do tubo polínico, e a célula de cima, que é a célula generativa, que é a célula chamada de núcleo espermático ou núcleo gamético, que é o gameta masculino. Sussu? Então tá, lição, a gente está ali na parte do grão de pólen. Então está claro que aqui dentro da pinha masculina, em última análise, é gerado o grão de pólen. E o grão de pólen contém o gameta masculino, que é chamado aí de célula generativa ou núcleo gamético ou espermático. Ok? Tá bom, lição, vamos deixar a parte masculina de lado, vamos pegar a parte feminina. Se a gente pegar a pinha feminina, vamos ver o que está acontecendo aqui. Aqui dentro da pinha feminina, ele está mostrando que vão ser formados os esporos femininos. Se eu chamei o esporo masculino de micrósporo, eu vou chamar o esporo feminino de megásporo. Então aqui dentro existe uma célula diploide, chamada de célula-mãe do megásporo, que sofre meiose para gerar os megásporos, que são os esporos femininos. Só que desses 4 megásporos, normalmente 3 acabam degenerando, sobrando um único megásporo, um único esporo feminino que funciona, aquele chamado de megásporo funcional. Esse megásporo funcional ele desenvolve e ele vai amadurecer e contém em seu interior uma célula gamética que é conhecida como a oosfera.
Portanto, veja que interessante, monstro. Aqui dentro da pinha feminina, a célula mãe do megásporo sofre meiose e geram os megásporos, que são os esporos femininos, que desenvolvem e geram uma estrutura conhecida como óvulo. Dentro do óvulo, a gente encontra o gameta feminino, que é a oosfera. A grosso modo, dentro da pinha masculina, eu tenho a presença do grão de pólen. O grão de pólen carrega o gameta masculino. Dentro da pinha feminina, eu vou ter a presença do óvulo. Este óvulo carrega a oosfera, que no caso, né, monstro, ele é chamado de gameta feminino. Tudo bem? Aqui dentro vai estar o gameta feminino. Aqui dentro vai ter o gameta masculino. Quem que vai atrás de quem, lição? O grão de pólen vai sair da pinha masculina e vai chegar na pinha feminina? Ou é o óvulo que contém a oosfera que vai sair da pinha feminina e vai ao encontro da masculina? É muito mais fácil que o grão de pólen, que é produzido aqui dentro do microestróbilo, consiga atingir as partes femininas, porque ele é menor, porque ele tem bolsas de ar. Este processo onde o grão de pólen sai da pinha masculina e chega na pinha feminina, a gente chama de polinização. A polinização, que é o transporte do grão de pólen da pinha masculina até a pinha feminina, nas gimnospermas, é feita pelo vento. Porque você vai observar, monstro, que não tem nenhum animal que se interesse por isso. Isso não é cheiroso. Isso não é bonito. Isso não é gostoso. Ok? Então isso aqui não atrai agentes polinizadores. A polinização nas gimnospermas ela é feita única e exclusivamente pelo vento. A gente chama essa polinização feita pelo vento de anemofilia. O grão de pólen vai sair da pinha masculina e vai chegar à pinha feminina através do vento. Não se esqueça que no grão de pólen, né, você tem o gameta masculino. Não se esqueça que aqui na pinha feminina você tem o óvulo e dentro desse óvulo você tem a oosfera, que é o gameta feminino. Muito bem, quando o grão de pólen sair daqui, da parte masculina, e chegar na parte feminina, aquela célula chamada de célula do tubo, ela vai desenvolver. Quando a célula do tubo desenvolver, eu vou gerar um tubo, um canal, que vai permitir com que o gameta masculino escorregue e encontre o gameta feminino. Este tubo, formado pelo desenvolvimento da célula do tubo, é conhecido como tubo polínico. Então, quando o grão de pólen chega até a parte feminina, o tubo polínico cresce e o gameta masculino escorrega pelo tubo polínico até chegar no gameta feminino, propiciando a fecundação. Isso é bastante interessante, porque a presença desse tubo polínico, o crescer desse tubo polínico, permite que o gameta masculino encontre o gameta feminino sem a necessidade da água para a reprodução. Por isso que as gimnospermas não dependem mais da água para o processo reprodutivo. Você lembra que as briófitas e as pteridófitas estavam presas ao ambiente aquático? Colonizaram o ambiente terrestre, mas estavam presas ao ambiente aquático na hora da reprodução? Porque o gameta masculino, chamado de anterozoide, tinha flagelo e precisava nadar ao encontro do gameta feminino para poder fecundar e continuar o ciclo. Aqui nas gimnospermas, eles não dependem mais da água para a reprodução por causa desse tubo. O tubo polínico, conhecido como o escorregador do amor, né, ele permite com que o gameta masculino encontre o gameta feminino sem a necessidade da água. Sussu, uma vez que ocorre o encontro entre esses gametas, há a formação do zigoto. O zigoto desenvolve um embriãozinho. Este embriãozinho, né, ele vai acabar ficando dentro de uma estrutura originada pelo óvulo, e aí a gente tem a formação da famosa semente. Essa semente, quando liberada no ambiente, né, ela cai, germina e vai gerar uma nova árvore, gerar um novo esporófito, fechando o ciclo reprodutivo. Sussu? Então, vamos rever, porque aqui tem bastante informação, bastante nome, bastante novidade. Então vamos começar lá pelo esporófito. Lá no esporófito, a árvore
tem a pinha masculina, cadê ela? E a pinha feminina. Chamo a pinha masculina de microestróbilo, a pinha feminina de megaestróbilo. Dentro da pinha masculina, na época da reprodução, eu tenho uma célula chamada de célula-mãe do micrósporo, diploide, sofre meiose e geram os micrósporos, que são os esporos masculinos, que germinam aqui dentro, gerando o grão de pólen. O grão de pólen é uma estrutura que contém o gameta masculino, chamado de núcleo gamético ou núcleo espermático ou célula generativa. E o grão de pólen contém uma outra célula, que é a célula do tubo, que vai propiciar o crescimento do tubo polínico, além das bolsas de ar que permitem a sua locomoção. Sussu? Dentro da pinha feminina, do megaestróbilo, existe a célula-mãe do megásporo, que é diploide, sofre meiose e geram os megásporos, que são os esporos femininos, que acabam desenvolvendo, e gerando uma estrutura conhecida como óvulo. Dentro desse óvulo eu encontro o gameta feminino, que é a oosfera. Portanto, que o resumo da ópera é: dentro da pinha masculina eu tenho o grão de pólen. O grão de pólen carrega o gameta masculino. Dentro da pinha feminina, eu tenho o óvulo. Dentro do óvulo, eu tenho a presença da oosfera do gameta feminino. O grão de pólen, através do ar, é transportado da pinha masculina até a pinha feminina. Uma vez que o grão de pólen chega aqui no megaestróbilo, a célula do tubo germina, crescendo o tubo polínico, que permite que o gameta masculino escorregue e encontre o gameta feminino, propiciando a fecundação. A fecundação desse óvulo gera um embriãozinho, esse óvulo se fecha, desenvolve, formando a semente. Esta semente, caindo no solo, germinando, ela gera um novo esporófito maduro, um novo pinheiro. Sussu até aí? Tranquilinho? Você tem esse ciclo no seu material, vale a pena você dar uma olhadinha nele, tá? E você pode exercitar um pouco olhando para os exercícios. Sussu até aí? Tranquilinho? Esse é o fantástico ciclo reprodutivo das gimnospermas. Um beijo do tio Lição. Paz.